Eu quero dividir uma palavra que está em Lucas, capítulo 1, do versículo 67 em diante. Mas vamos começar lá do 70. Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Nesse versículo 70 aqui, é o tempo que Deus falava pela boca dos profetas aos reis, e os reis obedeciam. Mas infelizmente hoje, nos tempos de hoje, muitos não ouvem mais os profetas atuais. E muitos querem ser reis, muitos reis querem ser profetas e não ouvem a mensagem do Senhor para as suas vidas, para as nações, para aquilo que Deus deu à sua mão para administrar. E no versículo 71 diz assim: para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem. Hoje em dia muitas coisas nos aborrecem, mas o que pode nos livrar de todo aborrecimento que esse mundo nos causa é nós estarmos buscando na palavra do Senhor, na sabedoria dela para a nossa vida, e buscar colocar em prática a orientação do Espírito Santo de Deus verdadeiro, que é o nosso profeta na terra, que o Senhor Jesus deixou para nos profetizar aquilo que nós necessitamos de saber para nos livrar de todo o aborrecimento desse mundo, porque o Espírito Santo ainda está no meio do povo de Deus na terra. É o nosso primeiro profeta que nos profetiza a verdade do Senhor para a nossa vida, que nos ajuda na hora da angústia, na hora da aflição, da tribulação. Mas se estivermos com o Espírito Santo de Deus verdadeiro, Ele vai nos dar o livramento, vai nos ajudar na hora da angústia. Em 72 diz assim: para manifestar misericórdia a nossos pais e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, pela orientação do profeta Espírito Santo na nossa vida, eu acrescento, o Espírito Santo verdadeiro, servíssemos sem temor, mesmo nesse mundo, da onde vem tanto aborrecimento nos dias atuais. Aí no 75 diz assim: em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Em santidade e justiça perante o Senhor, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Era falando sobre João Batista aqui, o filho da promessa, para Isabel e Zacarias. Porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados, dos nossos pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz, da salvação, e a salvação que é trazer o Senhor Jesus. João Batista caminhando, ensinando o caminho da paz, para o caminho da salvação. E o versículo 80 diz assim: o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. E o menino, crescia
quer dizer, se enchia, se alimentava em espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Ele se alimentava, mesmo no deserto literal, ele se alimentava pelo Espírito Santo de Deus. Aqui está em espírito, em letra minúscula, mas pelo meu crer, é o Espírito Santo de Deus. Como levou o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado, aqui antes do nascimento de Jesus, levou João Batista, o filho da promessa, para ser treinado no deserto, para ser treinado nos desertos, até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Amém? Ao que crê. Fique com essa palavra no seu coração e deixe ela criar frutos para o Espírito Santo. Como uma semente no seu coração, criar frutos para o Espírito Santo de Deus verdadeiro. Essa foi a missão de João Batista. Foi o preparo, o treinamento para a missão dele. E ele, no final da sua missão, ele perdeu literalmente a sua cabeça, mas a salvação, eu creio que ele não perdeu. Ele se manteve até o fim para cumprir a sua missão na terra, mesmo em sofrimento, mas se manteve profeta para a honra e glória do Senhor. A paz.